Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão Budista. O tema de hoje é Erradicação dos Desejos e o subtema Um budista tem que eliminar os desejos sensoriais? Nesse vídeo vamos fazer uma introdução, apresentar alguns tipos de desejos no budismo, desejos que devem ser eliminados. Vamos apresentar os estágios do caminho da iluminação e vamos fazer alguns comentários sobre uma recomendação geral sobre a erradicação dos desejos. E no final vamos apresentar alguns comentários gerais. Introdução. O Buda disse que a causa raiz do sofrimento é o desejo por prazeres sensoriais e que é o desejo que nos prende ao processo de renascimento. Ao eliminar o desejo, se erradica o sofrimento e alcança a felicidade genuína e duradoura. A mensagem do Buda é precisa e clara, mas para pessoas comuns como nós, não é tão simples entendê-la e aceitá-la. Surgem dúvidas e muitas questões. Por exemplo, é possível para um praticante leigo eliminar os desejos? Sem desejos, como vamos ter motivação para trabalhar, namorar, casar, etc. Será que a mensagem do Buda não está ultrapassada? Será que foi isso mesmo que o Buda quis dizer? Ou será que há problemas de interpretação? Grande parte da economia mundial é alimentada pelo desejo. Será que sua erradicação não é incompatível com nossa realidade? E etc. Espero que as explicações que vamos apresentar nesse vídeo possam ajudar você a entender a mensagem do Buda e iniciar ou dar continuidade aos seus estudos e práticas em busca de uma vida mais feliz e do progresso no caminho da iluminação. Tipos de desejos no budismo. No budismo, há dois tipos principais de desejos. Primeiro, desejos por prazeres sensoriais. Por exemplo, ver coisas belas, ouvir coisas agradáveis, comer comidas deliciosas, fazer sexo e etc. Em geral, esses desejos envolvem ganância, ódio e ignorância, razão pela qual devem ser eliminados no processo de purificação da mente. Segundo, desejos relacionados ao progresso espiritual. Por exemplo, o desejo de viver uma vida moral e ficar distante, pelo menos, dos extremos da ganância, da raiva e da ignorância. O desejo de alcançar a iluminação é considerado um desejo nobre e é uma qualidade que deve ser cultivada. Em Pali, esse desejo é denominado Chanda. Quais são os desejos que devem ser eliminados? De acordo com o budismo, todos nós temos 4 amplas categorias de desejos. Já falamos dessas categorias de desejos em outro vídeo. Categoria 1. Desejos devido a todos os tipos de falsas crenças ou visões erradas. Por exemplo, desejos de aproveitar a vida ao máximo até a morte. A pessoa que acha isso, acha porque acredita que na morte
tudo vai acabar. Isso é uma visão errada, pois no budismo a morte não é o fim de tudo, há renascimento. Categoria 2: desejos por prazeres sensoriais, os quais são desencadeados por objetos vindos dos sentidos físicos, comida, bebida, sexo, etc. Categoria 3: desejos por um tipo particular de existência. Por exemplo, se a pessoa não acreditar em renascimento, ela não quer morrer. Ela tem desejo e apego à existência humana. Se ela acreditar em renascimento, provavelmente vai querer renascer em dada existência de sua preferência. Categoria 4: desejos devido à ignorância. De fato, no budismo, a ignorância é a causa raiz de todos os desejos. Por exemplo, uma pessoa que passa a maior parte do tempo buscando por prazeres sensoriais não sabe que esses prazeres levam ao sofrimento e também não sabe que é possível desfrutá-los sem desejá-los. Esses são os desejos que devem ser eliminados para progredir no caminho da iluminação. Mas isso não deve ser feito à força e nem de uma só vez. Se trata de um processo gradual. À medida que eliminamos os desejos, alcançamos estágios do caminho. Quais estágios? Vamos ver os estágios do caminho para a iluminação. O progresso no caminho até o estado iluminado envolve 4 estágios principais. Primeiro, entrante na correnteza ou empale Sotapanna. Segundo, uma vez retornante ou empale Sakadagami. Terceiro, não retornante ou Anagami. E quarto e último, Arahante. Ao alcançar o quarto e último estágio, o estado de Arahante, se erradica todo sofrimento e alcança a felicidade plena e duradoura. Para alcançar cada um desses estágios, é necessário diminuir ou eliminar os desejos que acabamos de comentar. Mas isso deve ser feito de forma gradual, ou seja, à medida que vamos diminuindo e eliminando os desejos, vamos avançando no caminho em direção à iluminação. Para alcançar o primeiro estágio, chamado Sotapanna, devemos remover os desejos devido às falsas crenças ou visões erradas. Com isso, se elimina todos os desejos que podem levar a renascimentos nos 4 reinos ruins e também se reduz a ganância e o ódio até certo ponto. Para alcançar o segundo estágio, uma vez retornante ou Sakadagami, devemos reduzir os desejos por prazeres sensoriais desencadeados por objetos provenientes das entradas sensoriais físicas. Além disso, também devemos reduzir os desejos por um tipo particular de existência. Aqui, os desejos são apenas reduzidos, ou seja, a pessoa ainda tem desejos de desfrutar dos prazeres sensoriais do mundo. A diferença é que ela não tem mais a necessidade de possuir os objetos do desejo. Por exemplo, ela deseja morar numa bela casa, mas não tem desejo de possuir a casa. Ao alcançar esse estágio, a pessoa não vai mais, na morte,
renascer dos 5 reinos mais baixos, incluindo o reino humano. Portanto, ao renascer, não terá mais corpo físico e não estará mais sujeita a doenças. Por isso se diz que esse ser é saudável para sempre. Para alcançar o terceiro estágio, denominado não retornante ou anagami, se deve eliminar completamente os desejos por prazeres sensoriais, que são provenientes das entradas sensoriais físicas. Observe que só agora, no terceiro estágio, os desejos por prazeres sensoriais são erradicados. Por exemplo, desejo de sexo, comidas, desejo de ter objetos belos como carros. Ao alcançar esse estágio na morte, esse ser não vai mais renascer nos 11 reinos mais baixos. Então, ele não terá mais ganância e nem ódio. Para alcançar o último estágio, além da redução e eliminação dos desejos até o terceiro, ainda precisa eliminar os desejos devido à ignorância, ou seja, é necessária a purificação completa da mente. E com isso se alcança a felicidade perfeita. Nota-se que os desejos foram diminuindo ao longo dos estágios, e só quando a pessoa conseguiu eliminar os desejos relacionados à ignorância que ela alcançou o último estágio. Vamos agora retomar a questão inicial. Um budista tem que eliminar os desejos por prazeres sensoriais? Bom, agora com essas informações, podemos dizer o seguinte: primeiro, inicialmente, não é necessário eliminar os desejos sensoriais. E segundo, ter desejos por prazeres sensoriais e desfrutá-los até certo ponto não impedem o progresso no caminho em busca da iluminação. Você pode continuar suas práticas sem essas preocupações. Exemplos: Visakha foi uma discípula do Buda que alcançou o primeiro estágio do caminho, Sotapanna, quando ainda tinha 7 anos. Ela cresceu, se casou e teve muitos filhos. Um outro exemplo: muitas outras pessoas na época do Buda, que eram praticantes leigas, viviam em empregos comuns e com famílias. Ao alcançarem o primeiro estágio do caminho, Sotapanna, continuaram a viver da mesma forma, ou seja, trabalhando em seus empregos e com a sua família. Isso significa que é normal para pessoas que ainda têm desejos por prazeres sensoriais progredirem no caminho da iluminação. E também é normal para pessoas que alcançaram os 2 primeiros estágios do caminho ainda terem desejos e desfrutarem de prazeres sensoriais. Ressaltam-se 2 pontos. Primeiro, aqueles que desejam alcançar estágios mais elevados, esses sim devem eliminar os desejos por prazeres sensoriais. Segundo, a caminhada até chegar à iluminação, o estado de Arahant, é um processo gradual, passo a passo. Vamos falar sobre uma recomendação geral relacionada à erradicação dos desejos. Primeiro, viver uma vida moral, ou seja, observar os 5 preceitos mundanos: não matar, não roubar, não se conduzir mal sexualmente, não mentir e não se intoxicar. Segundo, eliminar os 10 tipos de crenças falsas ou visões erradas. Por exemplo, não aceitar
a visão de mundo mais ampla do Buda, não acreditar no renascimento, não aceitar ou rejeitar a existência de corpo mental, etc. Terceiro, aprender e viver de acordo com os ensinamentos budistas, 4 nobres verdades, origem independente, 3 características universais e etc. Essas etapas devem ser seguidas nessa ordem, ou seja, vida, moral, eliminar as falsas crenças e só então se preocupar com a eliminação dos desejos por prazeres sensoriais. De fato, podemos dizer o seguinte, que é parecido com quem vai estudar matemática avançada. Primeiro, é necessário aprender as operações básicas, adição, subtração e etc. Vamos então, para fechar esse vídeo, fazer alguns comentários gerais. Quando a pessoa começa a compreender que em longo prazo é impossível manter as coisas do mundo do jeito que desejamos, ela se torna um aspirante ao primeiro estágio, que em Pali é chamado Sotapanna Anugami. Essa é a natureza anitya. Quando esta visão correta sobre este mundo mais amplo de 31 reinos penetra permanentemente na mente, a pessoa alcança o primeiro estágio, o estágio Sotapanna. Mais um comentário geral. Como comentamos inicialmente, não é necessário se preocupar com a eliminação de desejos por prazeres sensoriais, por exemplo, desejo por sexo, mas é necessário se abster de ações imorais, como a má conduta sexual, traição, estupros, etc. Não é recomendável começar pelo fim, ou seja, tentar eliminar os desejos por prazeres sensoriais desde o início, ou, como fazem algumas pessoas, tentar eliminar o sentido inato de eu. Se você fizer isso, pode desperdiçar um tempo precioso, não conseguir nenhum progresso significativo e ficar frustrado. Mais um comentário. Embora inicialmente não seja necessário eliminar o desejo por prazeres sensoriais, mas é importante perceber as más consequências dos excessos, tanto de prazeres sensoriais como de práticas ascéticas extremas. O Buda recomendou o caminho do meio, onde se vive uma vida simples, confortável e sem ir a extremos. Como vimos, de fato, o desejo por prazeres sensoriais só é eliminado no terceiro estágio do caminho, o estágio Anagami. Até o segundo estágio, o estágio Sakadagami, é normal a pessoa ainda ter desejos e desfrutar de prazeres sensoriais. De fato, é impossível simplesmente desistir dos prazeres sensoriais por pura força de vontade e saltar para o terceiro estágio. Você vai estudando, compreendendo e vivendo de acordo com os ensinamentos budistas, então os desejos vão desaparecendo naturalmente. Ao mesmo tempo, você vai sentindo os benefícios do progresso, que são uma sensação de paz de espírito e uma sensação de independência das coisas que nos cercam. Ressaltam-se que, se você quiser acelerar seu desenvolvimento, pode tentar eliminar o desejo por prazeres sensoriais desde o início. Aqueles ou aquelas que desistem voluntariamente dos prazeres sensoriais, incluindo sexo, normalmente se tornam monges ou monjas. Para esse vídeo, eram essas as coisas que gostaríamos de abordar.
Espero que as explicações tenham esclarecido a questão da erradicação dos desejos por prazeres sensoriais. Agora, vamos compartilhar os méritos desse nosso trabalho com todos os seres. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.